Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrada Família de Nazaré, a minha família vossa é. Meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz a você. Nós estamos hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto. É o dia da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Dia que também começamos a quaresma de São Miguel Arcanjo, né? A festa da Assunção, por ser uma solenidade, será celebrada no domingo seguinte, não é? Então, nós estamos dentro do mês vocacional e este mês a gente celebra, né? Primeiro celebramos o Dia do Padre, depois o Dia dos Pais. Próximo domingo, agora, será o Dia das Vocações Religiosas e no último domingo do mês será celebrado o Dia do Leigo, não é? E dentro deste mês vocacional, a Igreja separou e instituiu a Semana Nacional da Família. Então, nós estamos dentro desta Semana da Família. E eu estava olhando, né, o documento do Papa João Paulo II, Familiares Consórcio, né? É a missão da família cristã no mundo de hoje. E tem uma frase aqui muito bonita que diz assim: a família cristã é chamada a santificar-se e a santificar a comunidade cristã e o mundo. Repetindo, a família cristã é chamada a santificar-se e a santificar a comunidade cristã e o mundo. Veja que a família é a base de tudo. Se hoje nós vivemos em uma sociedade nebulosa, escura, né, vamos dizer, é porque as famílias estão cada vez mais nebulosas, cada vez mais escuras, né, cada vez mais com sintomas de tempestade. Mas é preciso que a luz do Senhor possa vir sobre todas as famílias, sobre todos nós que constituímos as famílias, para que este mundo seja melhor. É um dever de todos nós. A graça é de Deus, mas a vontade deve ser nossa. Deus faz através da nossa entrega, através da nossa dedicação. Nós vamos depois falar um pouquinho sobre a família, mas antes, vamos escutar o evangelho do dia de hoje, que é um evangelho muito bonito, que está em Mateus 18, de 21 até o capítulo 19, versículo 1. É um texto um pouquinho grande, né, para os nossos dias. Então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu daí, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Mas, sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau,
Eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devia também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amado irmão, amada irmã, muitas vezes nós já ouvimos este Evangelho. Eu mesmo aqui no programa já tive oportunidade de fazer esta pregação várias vezes. Hoje eu não gostaria muito de me ater a esse texto, devido ao assunto, né, que a gente também tem para falar sobre a família. Mas é importante nós prestarmos bastante atenção nisto que a palavra de Deus está nos dizendo, e também, não só agora, durante o nosso programa, esse tempo que você está escutando, mas separe e medite mais profundamente o que o Senhor está nos falando hoje sobre o perdão. Era costume entre os judeus de perdoar até 3 vezes. Mas Pedro, ele quis superar isso tudo e perguntou ao Senhor: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim, quando ele tiver feito alguma coisa contra mim? Até 7 vezes, quer dizer, Pedro estava dobrando o número de vezes e mais um ainda. Jesus disse para ele: olha, Pedro, eu não te digo para que perdoes 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se nós fizermos a conta, dá 490 vezes, certo? Mas não era isso, não era esse número que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que o perdão ele deve ser concedido quantas vezes for necessário. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, em seguida, veja essa parábola do servo infiel. Este servo que estava devendo ao seu senhor 10.000 talentos, não é isso? 10.000 talentos. Isso, fazendo a conta, era muito ouro, né? Dava cerca de 350 toneladas de ouro. E ele não tinha com que pagar o seu senhor. E ele disse para o Senhor: olha, Senhor, se o Senhor me der um prazo, eu vou te pagar tudo. Então o Senhor se compadeceu dele, perdoou toda a dívida, aqueles 10 carretas de ouro. E aí, esse que foi perdoado tinha um colega de trabalho dele que devia a ele 100 denários, né? O que era aquilo comparado a 10 carretas de ouro, né? Não era nada. Mas esse que foi perdoado obrigou o outro a pagar toda a dívida dele. Então, os outros colegas ficaram encolerizados, ficaram com raiva, acharam injusto, falaram então com o seu patrão. E o patrão então ficou também furioso e mandou prendê-lo até que ele pudesse pagar todos as suas dívidas. Meu irmão, minha irmã, dentro de nós sempre há essa coisa, né, de nós não perdoarmos, de nós dizermos muitas vezes: para mim chega, essa foi a última vez, eu não quero nem saber. Eu posso até perdoar, desculpar, mas ele para lá e eu para cá. Quer dizer, a gente fica colocando limite, mas o Senhor diz que todas as vezes que alguém pecar contra nós, nós devemos perdoar. E esse perdão nós temos que começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque se existe amor, existe perdão. E se existe o perdão, existe então um crescimento do nosso amor.
estava olhando aqui no Catecismo da Igreja Católica. Aqui diz assim, olha, natureza da família. A comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos e a procriação e educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos instituem entre os membros de uma mesma família relações pessoais de responsabilidade primordiais. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade para o bem comum de seus membros da sociedade. A família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. E a família cristã? Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também, por isso, se pode e deve chamar igreja doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja, ela tem uma importância singular, como se vê no Novo Testamento. A família, olha que bonito isso aqui, olha. Presta atenção. A família é uma comunhão de pessoas, vestígios e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a partilhar a oração e o sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos, de interesses. Infinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada chamada a realizar uma comunhão de alma, no bem-querer, a decisão comum dos esposos e a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos. Irmão, irmã, é preciso que nós, como pais, possamos pensar nisso, em formar famílias sólidas, famílias para o céu, pois os nossos filhos, eles são presentes de Deus. São presentes que Deus nos entregou para recebê-los na eternidade. A recompensa, é a eternidade. E diz aqui também na palavra aqui do Catecismo, no número 2350, os jovens devem ser instruídos convenientemente e a tempo sobre a dignidade, a função e o exercício do amor conjugal, a fim de que, preparados no cultivo da castidade, olha aí, preparados no cultivo da castidade, possam passar na idade própria do noivado honesto para as núpcias. A nossa vida familiar, ela deve começar justamente com o nosso sim, para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duráveis, a preparação para o casamento é de primeira importância. O exemplo e o ensinamento dos pais, e da família continuam sendo o caminho privilegiado para a preparação do casamento. Então, o maior curso de noivos, que nós podemos ter é a nossa casa, a nossa família. Nós, pais, temos que ser testemunhas, temos que ser mestres da vida familiar. Ensinar a viver na presença de Deus, ensinar a viver a pureza, a castidade, o pudor, ensinar a viver a santidade.
para que as nossas famílias do futuro sejam santas. Como eu disse no início, quantas coisas nós temos visto nos nossos dias de hoje. Quanto pecado, quanta carnificina, né? A carne exposta de uma forma tão despudorada. Por quê? Porque nós, pais, não tivemos o pulso e nem o testemunho. Às vezes nós vemos, né, as criancinhas dançando e as pessoas mais adultas com aquelas músicas esdrúxulas, feias, cheias de palavras contaminadas, de palavrão e de tanta coisa ruim. E a gente começa a dançar, começa a cantar, as crianças também fazem a mesma coisa. Nós precisamos, irmãos, sermos mais atentos, sermos mais santos para que nossas famílias sejam santas. Este é o tempo de nós refletirmos, de nós levarmos os nossos filhos para a igreja, levarmos nossos filhos para o altar. Não concorde com os seus filhos quando eles dizem que vão morar juntos. Se der certo, depois casam. Não. Não deixe seus filhos dormirem com a namorada na sua casa. Não deixe a sua filha dormir com o namorado na sua casa. Isto é pecado. Dormir pode, né? Mas normalmente as pessoas não dormem. Talvez dormem depois, mas antes tem aquelas coisas, não é? Então é preciso nós prestarmos atenção, porque nós iremos prestar conta disso diante do Senhor. A família é esse dom maravilhoso de Deus. Se construída com amor, com respeito, com responsabilidade, também o mundo será diferente. Precisamos ensinar isso testemunhando, como Jesus ensinava fazendo. Nós precisamos fazer isso. Como mandar o seu filho para a igreja se você não vai à igreja, não é? Como você dizer para a sua filha não usar uma roupa indecente se você mesmo usa, tanto o pai quanto a mãe, não é? E não só a filha, mas o filho também. Como dizer para o seu filho não beber, sua filha não beber, se você bebe dentro da sua casa? Como dizer para o seu filho não fumar, não usar drogas, se você usa e ele sabe, ela sabe? Esse é o exemplo. E tudo isso não passa de coisas do mundo, porque vão ficar aqui. E se nós dermos ideia para essas coisas do mundo, também nós iremos ficar no mundo e não entraremos no céu que o Senhor preparou para todos nós. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Te dê muitas alegrias, te dê muita santidade e vida nova. Sagrada Família de Nazaré, minha família, vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama. Salve Maria. Viva Cristo Rei. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Fique em paz.